Podcast do Transporte. Podcast do Transporte, ouvindo Tiago Araújo, da Prompt Consultoria, que fez junto com a Citat uma pesquisa muito interessante, com milhares de informações e que vai ser muito útil para quem precisa tomar decisões do transporte. Então, por favor, se apresente, conte um pouco quem é a Prompt e aí já podemos falar da pesquisa. Perfeito. Obrigado, é um prazer estar aqui no podcast do transporte, acompanhar aqui esses dados, essa pesquisa, que é muito importante para o setor. A gente entrevistou mais de 10 mil pessoas, em parceria com o aplicativo Citamob, em mais de 240 cidades, e a gente conseguiu trazer, de fato, o que é que as pessoas, de fato, priorizam no transporte público e principalmente, qual a satisfação deles em relação a atributos como segurança, como confiabilidade, pontualidade, tempo de rapidez, tempo de espera. Então, vários atributos que compõem principalmente o modal ônibus, a gente trouxe de fato essa percepção do público em geral. Uma pesquisa, eu sou CEO da Prompt Consultoria, a gente trabalha em pesquisa há mais de 10 anos, então sempre foi um desejo de fato trazer para esse setor um conjunto de dados mais robusto e mais nacional que ajude o setor a desenvolver políticas e estratégias de melhoria. Tá certo. Os grandes números, o que a pesquisa mostra de cara? É a questão da qualidade, a questão da crítica, enfim, qual é o grande número, a grande manchete? A gente tem um nível de insatisfação ainda alto. Dentre os atributos avaliados, a questão da pontualidade, de fato, se destaca na questão de insatisfação. Então, as pessoas, de fato, esperam que o sistema seja pontual, seja confiável, e muito disso também acaba, a questão da informação pode ajudar muito nisso. Então, você ter acesso à informação de quando, que horas vai passar aquela linha que está acostumado, também ajudaria a melhorar essa percepção. Do ponto de vista positivo, a gente tem muita questão relacionada ao motorista, condução do motorista é muito bem avaliada, condução segura do motorista. Clareza de informação também tem um nível razoável de satisfação. E o que eles priorizam mais? De fato, também eles priorizam a questão da pontualidade, que é um dado que foi identificado na pesquisa. São atributos relacionados à confiabilidade do sistema. Mas, de todo jeito, a grande maioria dos usuários é crítico em relação ao sistema, A gente tem, na média geral de insatisfação, quando faz uma média de todos os atributos, realmente fica um pouco na casa de 60% de índice de satisfação do sistema. E aí existe, de fato, algumas diferenças em relação ao perfil de público. A gente tem uma insatisfação um pouco maior para o público feminino, um pouco melhor para o público masculino. Também por região existe um pouco de diferença, mas na média Brasil, de fato, é 60% de insatisfação. Isso é um número preocupante, considerando que a gente está aí tentando recuperar o setor de uma baixa grande de demanda em pandemia e também já questões históricas. O que aponta essa questão de o público não gosta da informação, mas aceita a condução do motorista. As empresas, os operadores, eles vão poder fazer uso dessa pesquisa para fazer mudanças, se não imediatas, pelo menos mudanças efetivas? Esse é o grande objetivo da pesquisa, Luiz. A gente realmente faz pesquisa para que seja trabalhado e colocado ações em prática para que o próximo ciclo de avaliação de pesquisa tenha melhoria. Então, as empresas devem, de fato, se abastecer desses números, desses dados, para traçar estratégias de melhoria, seja na questão de informação. A gente hoje tem muito essa questão da digitalização e de aplicativos que trazem informações em tempo real. Isso ajuda ao usuário só ir ao ponto, de fato, quando o ônibus estiver passando, então já consegue melhorar um pouco a satisfação. Infraestrutura, obviamente, dependendo da cidade, a infraestrutura impacta muito também essa avaliação. Então, assim, não só para as empresas, acho que todos os players envolvidos no setor
podem usar desses dados para, de fato, trazer estratégias e melhorias para o sistema como um todo. Tá certo. E aí a gente chega numa questão que isso vai se repetir? A gente pode falar que daqui a pouco a gente vai ter um índice prompt de avaliação do público, porque aí, de repente, daqui a X tempo, uma outra pesquisa pode dizer, olha, foi de 6 para 5, ou então subiu de 6 para 7. Para que haja essa noção de melhora no tempo, tem esse horizonte de termos uma consistência? Essa pergunta é muito, muito importante, porque ela foi desenhada justamente para ter uma padronização, né, refletir de forma mais real o sentimento da população. Tem uma amostragem grande também, que é importante, e a gente pretende repeti-la, pelo menos anualmente, para ter essa acessibilidade do que está melhorando, né? A gente também pretende fazer novos recortes do estudo, tá? A gente trouxe em primeira mão um mais focado na área de comunicação, mas a gente vai, aos poucos, liberar outros estudos mais aprofundados de outros temas. Mas, de fato, a regularidade da pesquisa, mantendo o padrão metodológico, né, para a gente ter um efeito comparativo por região, por atributo, é muito importante. E além da pesquisa Qualimob, que é focada, de fato, aos usuários, né, do transporte público, a gente também está estudando uma outra pesquisa para quem não está usando o ônibus, né, ou seja, quem não usa ônibus, o porquê. Então, é algo que está surgindo nas discussões internas com os players do setor, aqui na feira. Então, para justamente identificar o que é que faz a pessoa não usar ônibus. Então, também a gente vai começar a desenhar uma pesquisa também nesse sentido, para trazer respostas justamente dessa evasão ou da queda que foi falada aqui no início. Né? Tá certo. Isso significa que um equilíbrio dos pesos das funções já foi determinado e isso tende a se transformar numa base, num standard, né? do que é o equilíbrio dos atributos. Ele veio em cima de que tipo de pesquisa? Da onde você equilibrou cada um deles? Onde você criou esses... Foram 14 atributos. A gente traz como referência muito da União Europeia, tá? Dos padrões europeus, que já está sendo refletido também no que a gente vê no marco legal, né? Nessa questão da exigência da qualidade da prestação do serviço. Então, a gente trouxe algo de fora, mas também estudando aqui o cenário interno, o que é que se adequaria melhor, né, para ter esse índice. São 14 atributos no total que é avaliado para formar essa composição do índice de satisfação geral. Bacana. Eu acho que valeria a pena a gente sentar e conversar bem umas 2 horas para iniciar sobre isso, porque são números muito importantes e que dizem respeito a todo o mercado. Então, é só elogiar a iniciativa e saber que hora eu recebo para a gente publicar aqui no podcast do Transporte com prioridade alguns recortes interessantes que a gente possa usar para gerar atenção sobre isso, né? Porque informação é a palavra. Informação. Muito animado, né? Muito interessado em conhecer a fundo essa pesquisa e achando que isso é uma ferramenta que vai fazer muito bem ao mercado, com certeza. Muito obrigado. Com certeza a gente vai passar em primeira mão também para vocês esses dados, né, e divulgar o máximo aí para difundir, né, essa cultura de dados, de leitura dos dados, interpretação, né, e trazer, de fato, botar em prática ações. Não só ver os dados, mas botar em prática ações para melhorar. Bacana, promessa feita na gravação. Eu vou aproveitar a gravação para te passar uma revista dos transportes públicos da NTP, que saiu agora, fresquinha, sempre com muitos artigos interessantes, importantes. Isso deveria ser a cartilha de todo mundo que anda, opera ou pensa em ônibus. Muito bom. Obrigado, Luiz. Muito bom. Prazer estar aqui. Prazer, meu. Podcast do Transporte.